Sejam muito bem-vindos. Evangelho do Amor. O crente que reclama, estão tentando tirar 10% do que é meu, não entendeu o que é redenção. Porque se ele entender redenção, ele sabe que Deus é que deixa ele ficar com 90% do que é dele. Deus não está tentando tirar nada do que é seu. Porque na verdade, se você entendeu e viveu redenção, ele é o dono de tudo. A pergunta é, por que uma parte de tudo que é dele deve voltar para ele? E aí você precisamos entender que há um elemento importante aqui. Eu mencionei que todo favor que você não lembra que é favor virou obrigação. Isso me faz lembrar, quase 30 anos atrás, no início do meu ministério pastoral, quando a gente tinha um programa de ajuda social que hoje eu defino como equivocado. Na época a gente não queria controlar caso a caso, pessoa a pessoa, né? E parecer que a gente está tratando um de uma forma ou de outra, então instituímos um padrão. Quando qualquer desempregado da igreja ou próximo de alguém da igreja era incluído no nosso programa, a gente dizia, você tem 6 meses de cesta básica. O cara dizia, se eu arrumar emprego no mesmo mês ou no mês seguinte, a gente dizia, você está no lucro, reparte a cesta com quem quiser, mas vai ter do mesmo jeito. Mas se não conseguir emprego em 6 meses também já era. Porque de vez em quando tem aqueles que querem encostar em vez de trabalhar, e a gente sabia que tinha que ter padrões. Se a gente não lembrasse a pessoa, olha, foi o primeiro mês, tem 5, foi 2, tem 4, chegou no meio, só mais 2, só mais 1. O cara batia lá na igreja no 7º mês, dizendo, cadê minha cesta básica? Como se a gente estivesse roubando ele. Porque favor que você não lembra que é favor, vira obrigação. E Deus sabe que o seu povo é esquecidinho. Então, quando na hora que Josué vai liderar o povo na travessia do Jordão, gente, tenta imaginar isso. Deus abre o rio, você passa pé enxuto, um evento nunca antes experimentado na história. Dá para esquecer isso? Tem história que vai contar para os filhos, para os netos, bisnetos, para todo mundo. Mas Deus disse para Josué, tira 12 pedras do leito seco do rio na hora da travessia, levante um monumento, um memorial do lado de fora, uma pedra representando cada tribo de Israel, para que ninguém esqueça o que eu fiz aqui. Então não está falando de esquecer no sentido de amnésia, mas ele está falando de uma memória de gratidão, de uma consciência a ser cultivada. Quem está entendendo? Quando Jesus, na última ceia, está conversando com os discípulos, eu imagino, se fosse numa linguagem de hoje, ele falando alguma coisa mais ou menos assim, negócio seguinte, cambada, eu vou morrer pelos vocês tudo. Mas todas as vezes vocês comerem o pão e beberem o cálice, vocês vão fazer em memória de mim. Ele não estava achando que nenhum deles ia ter uma amnésia, ia acordar uma manhã dizendo, quem é Cristo? O que ele fez? Não sei, não lembro. Não era esse tipo de coisa. Mas ele fala de manter viva uma consciência. Quando você entende toda essa progressão, a pergunta é, qual a relação de tudo isso com o dízimo? Eu ouso dizer a você que Deus não instituiu o dízimo, a 10ª parte da nossa renda, apenas para dar manutenção à casa dele. Eu cresci ouvindo isso dentro da igreja. Os dízimos são para manutenção da casa de Deus. Na verdade, nós precisamos entender que eles têm a ver com uma consciência. Se José pediu a 5ª parte, 20%, por que é que Deus estabeleceu a 10ª parte, 10%? E você precisamos entender que mesmo os números na Bíblia têm um significado recorrente, repetitivo. E aí quem estuda dentro da tipologia, especificamente a questão dos números, normalmente você vai ver o seguinte comentário. Muitos deles falam assim, é difícil dizer com precisão o significado do número 10. Você pega um, fala de unidade. Testemunho sempre está relacionado com o número 2, por isso Jesus mandava de 2 em 2. O 3 fala de um outro nível de unidade. E aí você vai ter o mistério da trindade, o ser humano tripartido, e a lista aqui vai longe. O 4 fala de universalidade, é por isso que você tem 4 evangelhos. Tudo que está relacionado com a graça vem no número 5. Relacionado ao homem, o número 6. O 7 fala de totalidade. O 8 de recomeço, fecha o ciclo do 7 total, abre um novo começo. 9, frutificação. Quando chega no 10, os comentaristas às vezes falam assim, é difícil determinar se o 10 é um número de prova ou de juízo. Porque a indecisão, eles dizem, Deus deu 10 mandamentos para provar o seu povo, mas Deus deu 10 pragas para julgar os egípcios. Ele diz, uma hora pode ser prova, outra pode ser, né, julgamento. A minha pergunta é, o que essas coisas têm em comum? Não o que elas têm de diferente. Porque normalmente a mensagem bíblica ela é tão precisa, é tão clara, é tão harmônica, que a mentalidade tem que ser essa. O que elas têm em comum? Ambas foram dadas num contexto de redenção.
A saída de Israel do Egito é a maior figura de redenção que você vai encontrar no Antigo Testamento. Todo mundo estava debaixo da tirania de um senhor que os escravizava, Faraó, que representa a escravidão que eu e você vivíamos debaixo da autoridade de Satanás. Deus tira o povo da escravidão quando? Na noite, Êxodo 12, em que o primeiro cordeiro de Páscoa foi imolado. Qual o paralelo disso? Paulo escreve aos Coríntios e diz: Cristo é o nosso cordeiro pascal. Cristo está para nós como o cordeiro da Páscoa estava para eles. Eles tinham que pegar o sangue daquele cordeiro imolado e colocar nos umbrais das portas. Isso não fala só da aplicação de fé, né, de tomar posse de algo pela fé, mas fala de um anúncio de redenção. O apóstolo Pedro escreve e diz: não foi com prata ou ouro que vocês foram resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição heredaste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de um cordeiro, né, sem defeito, conhecido antes da fundação do mundo e agora manifesto por amor de vós. O sangue era a moeda de transação dessa redenção. Então Deus disse: vocês vão pegar o sangue e vão colocar no umbral das portas. Porque o sangue tem o poder de proteger uma casa? Não. Se não, tinha gente usando sangue de animal até hoje. Para pintar não era só o umbral da porta, era a porta toda, a parede, o telhado, o muro, o portão. Mas Deus diz: o sangue vos será por sinal. Aquilo era um ato profético. Quando aqueles hebreus colocavam o sangue na porta, estavam mandando uma mensagem que ecoava através dos séculos. Um dia, o cordeiro conhecido antes da fundação do mundo vai encarnar, vai se tornar semelhante a nós com consanguinidade, vai se levantar como resgatador. E a moeda de pagamento, porque Hebreus diz: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Não será prata, não será ouro, não será nada corruptível, será o sangue do próprio Filho de Deus. Então o que eles estavam fazendo era um ato profético. O que eu e você precisamos entender é que normalmente na Bíblia Deus manda a gente lidar com o diabo. Ele diz: você pode resolver. Marcos 16, Jesus diz: no meu nome vocês expulsam demônios. Quem expulsa demônio é a gente, no nome de Jesus, por procuração dele, com a autoridade dele. Mas quem expulsa é a gente. Se a pessoa ficar endemoniada perto de você, você não tem que orar: oh meu Deus, vem tirar esse bicho daí. Você chuta o miserável para fora na autoridade do nome de Jesus. Paulo escreve aos Efésios, diz: não deis lugar ao diabo. Ele está dizendo que dá ou não dá espaço é responsabilidade nossa, não tem a ver com Deus. Tiago capítulo 4 diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vocês. 1 de Pedro 5, 8 e 9 diz: o diabo, vosso adversário, anda em vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Resistir firmes na fé. Quem resiste é a gente. Essa é a dinâmica que você encontra na Bíblia. Mas quando o assunto é redenção, e redenção põe Deus como dono da sua propriedade, normalmente você vai ver Deus dizendo o quê? Quem defende o que é meu sou eu. Então Deus diz o seguinte: se vocês colocarem o sangue nas portas, quando o anjo da morte passar e ver o sinal, ele não vai entrar. Por que não vai entrar? Deus diz: porque eu vou defender a casa. Ele está dizendo: eu defendo aquilo que é meu. Gente, isso é um fato. Anos atrás, eu já estava morando aqui em Curitiba na época, eu recebi a visita de um amigo que tem um dos testemunhos de conversão mais impressionantes que eu já ouvi. Ele foi bruxo, canceroso, mendigo, tudo que você imaginar. Jesus fez a limpa na vida desse cara. E ele está dando detalhes do lugar que ele viveu na magia. Conheci pouca gente que entrava tão a fundo nas trevas como esse cara entrou. Eu olhei para ele e falei: Carlão, como é que tu conseguiu sair de um lugar de tamanha cegueira e escravidão para o encontro com Cristo? Ainda lembro dele no sofá de casa sorrindo e dizendo: o diabo deu um tiro no pé. Eu falei: como é que foi? Ele falou: Subirá, não queira saber as nojeiras que eu fazia, porque o diabo paga mal o seu servo. Mas numa determinada ocasião, vou mudar o linguajar dele, falar de uma forma que você entenda. Ele disse o seguinte: me foi pedido um trabalho específico dentro daquele nível de magia. Ele diz: eu tinha que fazer aquilo com um cadáver, um defunto humano, de 15 dias. Eu falei: 15 dias? Ele falou: Lázaro com 4 cheirava mal. Ele falou: você não imagina o que é um de 15. Eu falei: não imaginei o de 4, criatura. O que dizer o de 15? Ele falou: e nem queira saber a nojeira do que eu tinha que fazer com aquele corpo em decomposição. Ele diz: na gíria do ocultismo comprei um corpo. Eu tenho informação de quando, no dia do trabalho, eu vou ter alguém com exatos 15 dias, onde está enterrado, garantir que a violação ao túmulo e ao cadáver vai ser mantida em sigilo. Então comprei o corpo. Chegou o dia do trabalho, violei a sepultura, cheguei no caixão. Quando eu ia violar o caixão para ter acesso ao cadáver, o demônio que eu servia na magia aparece materializado atrás de mim, me chama pelo meu apelido da magia. Quando eu olho para ele, ele falou: ei, o que eu te pedi não dá para fazer com esse corpo não. Esse meu amigo falou que bateu o pé, falou: eu comprei o corpo, é meu, vou fazer com esse.
o bicho atrás dele falou: se você tocar nesse corpo, você morre. E ele levou um susto. Ele só perguntou por quê. E disse que o demônio, com a cara feia, sinaliza um gesto de cabeça para cima e diz: esse é do homem lá de cima. Ele falou: Luciano, eu fiquei perturbado com aquilo. Ele falou: o dia seguinte eu fui tentar descobrir quem que tinha sido enterrado ali. Descobri que era uma crente, esposa de um pastor. E fiquei pensando, depois de 15 dias, nesse nível de putrefação e decomposição, Deus ainda está protegendo o que é dele. O que dizer eu e você hoje vivo? Nossa casa, nossa família, nossos bens. Porque Deus defende aquilo que é dele. Agora preste atenção, pastor, o que isso tem a ver com o dízimo? Deus disse: se vocês trouxerem os dízimos, Malaquias 3, eu vou repreender o devorador. Deus só diz: a briga é minha, porque a propriedade é minha, quando existe um reconhecimento disso. Então eu ouso dizer que o número 10 do dízimo, que está associado à redenção, não importa se nós estamos falando dos 10 mandamentos que ele deu para provar o seu povo no ato de redenção, das 10 pragas. Se você olhar para o Cordeiro da Páscoa, na lei de Moisés, Deus instituiu o dia que o cordeiro tinha que ser separado do rebanho para o sacrifício. Só seria sacrificado no 14º dia, mas Deus diz: o dia de separar do rebanho é o 10º dia. Era o dia 10 do mês de Abib, que para eles cai mais ou menos perto do nosso abril, mas para eles é como se fosse janeiro, o primeiro mês do ano. Deus diz: não é o 9, não é o 11, é o dia 10 que você separa o cordeiro, que figura o Cristo, que é o nosso Redentor. Porque o 10 é o número de redenção. Então Deus pega uma cota, que simboliza o número de redenção, pede um comportamento que o leva a agir só como quando ele age com redenção. Isso me faz entender o quê? Quando Paulo diz que você não é dono do próprio corpo, e diz: porque foste comprado, ele termina dizendo: glorifiquem, portanto, a Deus com o corpo de vocês. Glorificar a Deus com o corpo não é meramente a dança no louvor e adoração. O reconhecimento de que o corpo tem um dono. A consciência de mordomia, de gerência, de cuidar bem do que é de Deus, para honrá-lo pelo ato de compra, nos leva a glorificá-lo. Se isso vale com o corpo, vale com a forma como você cuida da sua casa, vale a respeito da maneira como você cuida dos bens, quando nós temos a consciência de que ele é o dono. Quando você junta todas essas coisas, eu ouso dizer que o dízimo, ele tem algo parecido com a ceia do Senhor. Qual o propósito de comermos o pão e bebemos o cálice? Recordar a redenção, manter viva a consciência da redenção. Qual foi a primeira vez que o dízimo aparece na Bíblia? No texto citado em Hebreus, Gênesis 14. Que vai ser usado como uma figura da passagem dele para a nova aliança. Melquisedeque é figura de Cristo. Vem ao encontro de Abraão trazendo o quê? Pão e vinho. É a primeira vez que você tem a menção do dízimo, é a primeira vez que você tem os elementos da ceia. Porque ambos servem ao mesmo propósito: manter e preservar uma consciência de gratidão pela redenção. Enquanto meus filhos cresciam, eram pequenos, quando chegava o dia de entregar o dízimo, normalmente fazíamos isso no primeiro domingo do mês, que era o domingo da ceia. Aliás, muita gente perguntou: pastor, por que ao longo dos anos a gente ceava, junto com o momento da entrega dos dízimos? Depois, pelo volume, quantidade de pessoas, a gente teve que reformular. Mas quem está aqui há mais tempo lembra que a gente fazia as duas coisas ao mesmo tempo. E a gente dizia: porque as duas figuras se mesclam em relação ao seu significado. Então, quando chegava o dia, normalmente eu dobrava os meus joelhos junto com os meus filhos, toda a família reunida, segurando o mesmo envelope. A gente pegava aquele envelope com o dízimo e a nossa oração era: Jesus, nós reconhecemos que o Senhor é o nosso Senhor, dono de 10% do que nós temos. O Senhor é dono de tudo que nós somos, de tudo que nós temos. Esses 10% nós vamos te entregar agora. É só uma pequena parte do que é seu que volta para preservar uma consciência de que o Senhor comprou todo o restante. Então, enquanto te exaltamos e te dizemos muito obrigado pelo que o Senhor fez, nós também te pedimos sabedoria para administrar os outros 90, não como se fosse nosso, mas como sendo seus. E sabe o que eu comecei a perceber? Que quando Deus diz: me prova nisso, traz o dízimo para ver se eu não abro as janelas dos céus, existe bênção sobrenatural sobre a vida do dizimista. Mas isso não significa, e Deus está dizendo: me põe à prova. Em tudo o resto eu disse: só me obedeça, não questiona. Nisso ele diz: me põe à prova e vê se não funciona. Então, ao que você precisamos entender que o dízimo não é uma forma de aumentar o nosso patrimônio. Porque se a gente tem a consciência que é tudo de Deus, não nosso, o que multiplica não é o nosso patrimônio, é o patrimônio dele, sob a nossa gerência e mordomia. Então o dízimo está mais além de expressar e celebrar a redenção.
a bênção que vem dele ou a ausência de bênção que provém da não fidelidade nele, está muito mais para um teste de fidelidade. Jesus disse: quem é fiel no pouco vai ser fiel no muito, mas quem é fiel no pouco vai ser infiel no muito. Aí de vez em quando o crente me fala: não, pastor, não estou dizimando porque eu ganho pouco, quando eu ganhar mais eu vou dizimar. Eu falo na cara dura, eu digo mentira. E tem um que se ofende, está me chamando de mentiroso. Eu falo de mentiroso e de mentido, porque ao mesmo tempo que você mente, você é um enganado. Quem não dá R$1 de 10, não vai dar 10 de 100, não vai dar 100 de 1000, não vai dar 1000 de 10 mil, não vai dar 10 mil de 100 mil, não vai dar 100 mil de 1 milhão, não vai dar 1 milhão de 10 milhões. Agora, a Bíblia diz que quem é fiel no pouco será sobre o muito, porque a fidelidade no pouco nos promove para o muito. Como? Não é Deus multiplicando o seu patrimônio, é Deus aumentando ou ampliando a sua mordomia, porque pode confiar em você. Nós precisamos entender isso. Algumas vezes a nossa dinâmica em lidar com Deus nesses assuntos, ela é um tanto quanto controversa. Se inscreva para receber mensagens da Palavra de Deus para seu coração. Compartilhe essa mensagem para mais vidas serem alcançadas. Que você tenha um dia repleto de paz e de bênçãos vindas da parte de Deus.